começando na Rádio Cloud Coaching. Convidado especial. A entrevista com Mário Divo. Alô, queridos amigos ouvintes da Rádio Cloud Coaching. Aqui é Mário Divo, mais uma vez trazendo uma convidada especial, a Kátia Soares, que inclusive também é colunista lá da plataforma Cloud Coaching. Tem os artigos que ela publica regularmente, eu sempre sugiro que vocês leiam. E hoje ela aqui vai falar um pouco do trabalho que ela desenvolve. Como eu sempre faço, eu peço então para a Kátia, por favor, se apresentar, e eu já deixo assim uma primeira pergunta para que ela comece a desenvolver. Kátia, você tem um trabalho muito bem articulado dentro de área de gestão, no ambiente empresarial corporativo. E você, ultimamente, escreveu um artigo sobre a importância da espiritualidade. Eu gostaria que você, então, ao se apresentar, comece a falar do seu trabalho dentro dessa ótica. Por que a espiritualidade hoje é tão importante? Obrigado pela sua presença e agora a bola está contigo. Eu que agradeço, Divo, eu que agradeço, inclusive, esse trabalho que vocês provocam, né, da gente escrever como colunista, numa responsabilidade, né, de falar de mudança, e isso tem servido para várias ideias surgirem aqui na empresa, né. Bom, em primeiro lugar, Kátia Soares, né, eu sou aqui founder e CEO da Agentes da Mudança. A Agentes da Mudança ela é uma boutique, né, onde a gente olha para esse tema competência da mudança, para a preparação do líder, para que ele lidere mudança, né, aonde ele estiver, seja um empresário, seja um gestor de área, seja um founder de organização, e seja até conselheiros, né, Divo, porque agora eu estou fazendo um movimento agora, também me formei em conselheira, então, além de CEO e administradora, e coaching, mentora, palestrante, também trabalho muito com essa coisa da curadoria de conteúdos para mudança, então eu procuro trazer isso para as obras e para que as pessoas possam, de maneira eficaz, conhecer isso de maneira mais detalhada. Então, nós trouxemos também 2 obras, né, nas quais a gente tem praticado a leitura dela nos nossos atendimentos nas organizações. Uma chama-se A Transição na Gestão da Mudança, e aí o subtítulo é muito interessante, que já casa com a sua provocação de espiritualidade, né, que é O que eu tenho que mudar em mim para que o outro mude. Essa foi a nossa primeira obra, escrita em 2013. E a segunda obra foi na pandemia, chama Cultura de Mudança e Mudança de Cultura. E aí eu tive o agraciamento aí de ter o Fábio Barbosa hoje, conselheiro de várias empresas, CEO da Natura, né, com o prefácio do nosso livro, porque ele também sempre me fazia a pergunta: Kátia, o que você faz mesmo, né? Você faz gestão de mudança, cultura, né? O que você faz? Que movimento é esse que você faz? Então, nessa trilha toda de carreira, né, eu falo que eu tenho 3 carreiras, né, Digo, eu tenho uma carreira de gestão de marketing por 8 anos numa empresa chamada ADP Systems, depois eu passei por uma carreira de consultoria CLT, né, eu trabalhei por mais 5 anos na Ernst Young Consulting. Hoje, inclusive, lá no LinkedIn, eu fui agraciada pelo depoimento do Rogério Brecha, que foi meu presidente na época, ele me fez uma menção hoje no LinkedIn, né, de elogio, eu achei bem interessante, do nada ele escreveu. E a terceira carreira foi realmente fundar a Agente da Mudança em 2013, para que a gente possa realmente olhar para a mudança sobre 3 óticas: rede, educação e cultura. Então, esse é um preâmbulo um pouquinho me apresentando, né? Nós hoje trabalhamos em parceria com várias organizações, e aí, por que, Divo, nós estamos falando hoje do tema mudança sobre a ótica espiritual? Porque a mudança, ela surgiu lá em 1990 com muito movimento de implementação tecnológica, né? Então, os RPs da vida, os SAPs, PeopleSoft, etc., demandaram uma necessidade de acalmar os ânimos das pessoas para que as mudanças ocorressem. Então, as grandes consultorias tinham um método de fazer isso, então entrava na organização para fazer o tal do change management, né, que é a gestão da mudança, onde todo mundo hoje pratica. E muitas organizações ainda praticam isso como um trabalho, como uma remuneração.
O fato é que eu vivi isso na Ernest Young, né? E eu vivi muita dor, né? Eu comecei a olhar não só o MS Project, né? Que é não só a visão processual e projetual daquilo que tem que ser num cronograma, numa história toda, mas eu comecei a perceber que as pessoas sofriam demais. O consultor sofria porque ele tinha que entregar um trabalho, tem um deliverable muito claro, né, para o cliente, e pressionado pela grande consultoria, pressionado pelo cliente. É, pouco as pessoas eram vistas ali naquele contexto. O que era mais visto era a entrega de produtos, né, naquele timeline, naquela história, e aquilo acontecia. Então, quando eu saí da Ernest, eu falei, gente, eu preciso entrar para um lugar de preparar essa liderança em todos os sentidos, tanto a gestão de projeto, como os gestores de área e como os back-offices, assim, que muitas vezes apoiam a gente nessa história, que é as áreas de comunicação, as áreas de TI, as áreas jurídicas, que são os back-offices de um negócio, né? Em saber lidar com mudança de dentro para fora, porque a mudança ela não é de fora para dentro, então por mais que a gente esteja falando da implementação tecnológica, da troca de um presidente, da entrada da IA agora, né, na nossa vida, a inteligência artificial aí a todo vapor, um ESG, né, então aí estamos sendo provocados aí pelo Pacto da ONU, né, de trabalhar essa Agenda 2030, então todo mundo aí correndo atrás da pegada de carbono, a descarbonização e trabalhando a governança, e trabalhando essa sustentabilidade toda do planeta, né? Tão assim, super necessário ser trabalhado, né? Mas pouquíssimas pessoas trabalhando o emocional das pessoas. Então, quando eu trabalho, né, eu trouxe esse artigo para Cloud Coaching, né, na plataforma, eu todo dia estou sendo provocada, né? Acabei de receber um e-mail de um cliente, Kátia, você capacita pessoas, eu tenho 30 pessoas para capacitar, né? Me manda uma proposta, né? Você faz online, você faz presencial. Eu falei, não, calma, respira. Então, eu quero falar com você, eu quero entender qual é a dor que tem aí dentro, antes de mandar qualquer proposta, eu quero entender o que está acontecendo. Porque a cultura virou, diria para você assim, o propósito organizacional acoplado ao propósito do indivíduo, para mim, virou a bola da vez, para que a gente entenda como lidar com uma tecnologia. Deixa eu fazer Então, um comentário aqui. Ah, eu escrevi um livro já há algum tempo e que o título dele era Seja um Agente de Transformação. uau, gastei. Basicamente, a gente é o mesmo conceito. E uma das coisas que eu tenho notado, eu não estou falando só por conta do livro, não, o que eu tenho notado no cotidiano é que a gente tem muitas pessoas que preferem se manter como técnicas dentro daquilo que elas fazem, sem assumir um papel de eh, serem motivadoras de quem está à sua volta para crescerem. Essa ideia de crescer é sobre todos os aspectos, né? Crescer socialmente, culturalmente, como você diz, espiritualmente. Então, tem aquelas pessoas que dizem: eu prefiro ser técnico, fazer meu trabalho e pronto. A minha visão é que hoje, o mundo hoje transforma essa ideia ou essa expectativa em algo praticamente impossível, porque quem não quiser se transformar vai ser arrastado. Então, eu só quero completar com esta minha visão aquilo que você está aqui trazendo para o nosso público aqui que nos ouve agora. Perfeito, Diego. Depois quero ler teu livro, viu? Muito bom saber disso. E aí, a meu incômodo, no fundo, digo, para inaugurar Agentes da Mudança e fazer o trabalho que a gente faz hoje, ele é um incômodo para preparar a liderança para o emocional, né? E é um emocional para lidar com tudo isso que você acabou de falar, para ele não ser arrastado, né? Porque a mudança, ela não precisa ser doída, ela não precisa sofrer, né? A partir do momento que você começar a entender que você tem que ter um modelo de gestão eficaz, e o modelo de gestão eficaz não é um modelo comando-controle, não é um modelo que se desassocia de propósitos individuais e corporativos, não é lucro a qualquer preço. Então, tudo isso faz parte de um arcabouço de informações que a gente acaba trazendo no nosso trabalho de formação desse líder. O nosso assignment, né, a Agência da Mudança, ela tem uma assinatura que é Rede Educação e Cultura. Por que a gente fala isso, Rede Educação e Cultura? Porque a primeira coisa que eu faço é olhar para uma empresa e falar quem é a rede ali dentro. Quem são as pessoas que estão ali, que não necessariamente são com cargos, mas tem aquela
aquela capacidade, aquela competência imensa de lidar com o outro, é um bom ouvinte, é um formador de opinião, é uma pessoa boa de coração, extremamente querida, mas está ali que ninguém fala com ela, ela não tem o poder de argumento, ela está muitas vezes na menos-valia. A gente acaba identificando quem são essas pessoas, formatamos aí um DISC, um assessment para entender o perfil exato dessa pessoa e trazemos esse conjunto de pessoas, que é a célula, né, essa rede, para dentro de uma linha organizacional, de uma educação organizacional, onde a gente acaba formando essas pessoas nessa humanização, porque a gente não entrega simplesmente o que o mercado normalmente faz, né? Que é, vamos falar de gestão de mudança, então vamos falar de ferramenta, vamos falar de método, também falamos, óbvio, mas eu diria que 70% do nosso trabalho, Divo, é trabalhar o autoconhecimento, porque hoje falar de mudança, neste lugar que a gente está agora, é desenvolver as pessoas e as pessoas que têm liderança, não necessariamente liderança de pessoas, mas ela está liderando um projeto, ela está liderando uma causa, ela precisa compreender como que ela lida com comportamentos, como é que ela lida com um modelo de gestão respeitoso, como é que ela se autoavalia, como é que ela se percebe como pessoa. E aí a nossa linha Você educacional. diria que essa sua abordagem ela está muito ligada à questão de transformar ou fazer com que a pessoa se conscientize de uma agenda hoje que é diferente do que a gente até há pouco tempo praticava. Você fala do ESG, né? A agenda ESG, ela exige conscientização, tanto do seu ponto de vista do cidadão, quanto do seu ponto de vista do consumidor. E aí, quando a gente pega uma pessoa dentro de uma organização, ela tem esses dois papéis, além de ser colaborador. Ela é colaboradora dentro da organização, mas ao mesmo tempo ela é cidadã e ao mesmo tempo ela é consumidora. Portanto, a conscientização ela é bem ampla, além de trabalhar apenas o lado laboral, digamos assim. Sem dúvida, porque as empresas hoje elas estão sendo exigidas a ter três tipos de gestão. Uma gestão operacional, porque é para tocar lá o resultado do trabalho, a operação do negócio, né, os cronogramas de projetos que estão ali, esse é um lado. Uma gestão mais comportamental e adaptativa, porque o líder ele precisa saber lidar com gente, ele precisa saber lidar com comportamento, tudo isso que eu acabei de falar agora. E tem uma outra gestão, que é uma gestão processual, que é uma gestão que cai no colo daquele tema que é não existe mais empresa, ou não deveria existir mais empresa que haja sobre uma forma hierárquica. Nós estamos numa era da colaboração, então o tempo todo a gente tem trazido para as organizações, como é que você monta uma visão mais horizontalizada de trabalhos? Como é que você forma células lá dentro? Como é que você faz as pessoas se conversarem com uma equipe multifuncional de várias áreas? Então, exacerbando a liberdade no pensar, criatividade, porque uma coisa interessante, Mário, que você falou, é, a gente está, o tempo todo, o contexto do mercado está provocando a inovação, né? A digitalização, a inovação, a tecnologia, aquela coisa toda, mas não está se preparando comportamentalmente ou no modelo mental e de gestão as pessoas para lidarem com isso. Então, muitas vezes as pessoas entram numa reunião, por exemplo, eu estou agora entrando nos conselhos, né, para poder conversar um pouco com eles e entender assim como é que eles estão tomando decisão. Porque às vezes toma decisão num conselho sem avaliar, por exemplo, como está a cultura da empresa, né? Essa cultura ela está realmente adequada aos valores? As pessoas estão realmente praticando aqueles valores, né? Isso tem a ver com a espiritualidade. Que valores são esses, né? Elas estão sendo ouvidas, estão sendo tem trazido um pulmão de, de desafios para tá dando tempo para as pessoas pensarem, né, conversarem, dialogarem. Então, tudo isso a gente tem trazido como formas de fazer uma gestão mais horizontalizada, até para melhorar esse processo de gestão tão necessário agora para esse mundo competitivo que a gente está de resultado, né, Divo? E aí eu estou falando de uma era pós-pandemia, porque mudou demais, sabe, Divo? Antes da pandemia era uma coisa, depois da pandemia mudou completamente. As pessoas ficaram no desespero de resultado,
ficaram Inclusive no modelo porque os gestores, as lideranças, precisaram aprender a trabalhar com a força de trabalho dividida muitas vezes em home office. Eu não estou falando só na pandemia, né? Depois, essa presença do home office dentro da vida das empresas permaneceu de alguma maneira. Então, as pessoas, os líderes, os gestores precisaram aprender a lidar com a força de trabalho dentro de uma nova maneira de se relacionar, inclusive entre si, né? Sim. Agora, Kátia, você sabe que existe um inimigo nosso, que é o tempo. E a conversa está tão gostosa, mas o tempo está correndo. E então eu agradeço demais a sua presença, mas gostaria que você deixasse aí alguns contatos para quem quiser continuar esse papo diretamente com você. Sim. Bom, nosso contato aqui pode ser por e-mail, né? O nosso site é www.agentesdamudança.com.br. Lá tem o nosso e-mail, o nosso telefone também, que é aqui para quem quiser, katia.soares@agentesdamudança.com.br, e telefone é 11 99 261 4803, é o nosso WhatsApp, também absolutamente em contato. E assim, só para finalizar, eu não sei se eu tenho respondido, porque é muita coisa, né? Que cada pergunta que você abre um pop-up na minha cabeça aqui. Eu acho que um ponto importantíssimo, a gente está a serviço de uns conteúdos mais relevantes em termos de transformação individual, onde a mudança é de dentro para fora, que é a antroposofia, Divo. Eu trabalho a serviço dos conceitos de Rudolf Steiner, né? Além de outros autores, obviamente, que a gente bebe da fonte, mas isso faz com que a gente traga um olhar de consciência e de autodesenvolvimento bem importante aí para o contexto organizacional, porque a gente olha a empresa como uma entidade viva, como uma célula viva, né? E os seres humanos também como pensar, sentir e querer. Então tem toda uma fundamentação do nosso trabalho para criar essa consciência e essa coisa tão importante que é trazer a mudança de forma respeitosa para dentro da organização. Bom, vocês então viram essa linha de trabalho que a Kátia desenvolve, e quem está nos acompanhando, eu estimulo que façam contato com ela para conhecer melhor esse tipo de abordagem e, obviamente, quem puder aplicar dentro do seu cotidiano. E você que nos acompanha aqui na Rádio Cloud Coaching sabe que toda semana temos um convidado ou uma convidada especial, e eu conto com você, com a sua audiência, com o seu carinho, na próxima semana. Até lá! Chegamos ao final do programa Convidado Especial. A entrevista com Mário Divo. Se ligue! Semanalmente você ouve o programa Convidado Especial, sempre na segunda-feira às 15 horas, com reprise na terça às 5:30 da tarde e na sexta às 10 horas da manhã. Quem será nosso entrevistado ou nossa entrevistada? A surpresa é nossa e a revelação e apresentação de Mário Divo, sempre aqui na Rádio Cloud Coaching. Acesse nosso site radio.cloudcoaching.com.br. Confira toda a programação, baixe nosso aplicativo e ouça tudo em nossos podcasts. Rádio Cloud Coaching, conduzindo você ao sucesso.